Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vindo de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou Camila Milagre, hoje a gente vai fazer mais uma leitura do livro de texto de Um Curso em Milagres. Vamos juntos? Estamos no capítulo 22, eu vou dar uma recapitulada sobre tudo que a gente já falou até agora nesse capítulo, que é sobre a salvação e o relacionamento santo. E esse capítulo ele começa dizendo pra gente: tem piedade de ti mesmo por tanto tempo escravizado. Então, o que isso significa para cada um de nós? Onde cada um de nós se sente escravizado hoje? E o que significa escravizado para você? É ser forçado a algo? É estar preso a algo? É se sentir sobrecarregado? É se sentir num lugar que você não consegue sair? E quando a gente se coloca num espaço em que a gente não consegue compreender algo, em que a gente tenta entender algo, muitas vezes a gente não consegue alcançar uma saída. Especialmente porque também tudo ao seu redor tem um ambiente, tem uma mesmice, digamos assim, de mentalidade, né? Porque às vezes você sabe onde quer chegar, mas quem está ao teu redor não tem essa abrangência ou não tem a mesma visão que você, isso é normal. Mas de todas essas coisas, quanto a gente tem tornado tudo maior do que a gente, em vez de olhar para os relacionamentos e as situações que estão prendendo a gente hoje. Então, hoje a gente vai fazer a sessão 3 do capítulo 22, que é o seguinte: a razão e as formas do erro. Vamos juntos? A introdução da razão no sistema de pensamento do ego é o início do desfazer do ego, pois a razão e o ego são contraditórios. Não é possível que os dois coexistam na tua consciência, pois a meta da razão é fazer com que fique claro e, portanto, óbvio. Podes ver a razão. Isso não é um jogo de palavras, pois aqui está o início de uma visão que tem significado. Visão é sentido, literalmente. Dado que não é o que é visto com os olhos do corpo, essa visão não pode deixar de ser compreendida, pois ela é clara e o que é óbvio não é ambíguo. Pode ser compreendido. E aqui separam-se a razão e o ego, para seguir seus caminhos separados. Toda a continuidade do ego depende da sua crença, segundo a qual tu não podes aprender esse curso. Compartilha essa crença e a razão será incapaz de ver os teus erros e abrir caminho para a sua correção. Pois a razão vê através dos erros, dizendo-te que o que pensavas que era real, não é. A razão pode ver a diferença entre pecado e equívocos, porque ela quer a correção. Por conseguinte, te diz que o que pensavas que era incorrigível pode ser corrigido e, portanto, não pode deixar de ter sido um erro. A oposição do ego à correção conduz à sua crença fixa no pecado e a não considerar erros. Ao olhar, ele não acha nada que possa ser corrigido, e assim o ego leva à perdição e a razão salva. Mas a razão não é a salvação em si mesma. Ela abre um caminho para a paz e te traz um estado mental no qual a salvação pode ser dada a ti. O pecado é um bloqueio colocado como um pesado portão trancado e sem chave no meio da estrada para a paz. Ninguém que olhe para ele sem o auxílio da razão tentaria passar por ele. Os olhos do corpo contemplam como granito sólido, tão espesso que seria loucura tentar ultrapassá-lo. No entanto, a razão vê através disso com facilidade, porque é um erro. A forma que toma não pode esconder seu vazio aos olhos da razão.
E essa razão, né, eu percebo aqui também que pode vir da nossa percepção, né? E aí, muitas vezes a gente tem a clareza, a consciência, a gente está ciente de algo e a gente não age naquela direção, ou porque o ego está falando mais alto, ou porque a gente não está disposto a ter a clareza, a permanecer na clareza. Então, quantos de nós estamos na postura de buscar a consciência? Quantos de nós estamos na vontade de estar atento, de estar consciente, de estar presente e perceber quando o ego entra sorrateiramente? E o texto continua: só a forma do erro atrai o ego. O significado ele não reconhece, não vê se existe ou não. Tudo que os olhos do corpo podem ver é um equívoco, um erro na percepção, um fragmento distorcido do todo sem o significado que o todo lhe daria. Apesar disso, os equívocos, independentemente de suas formas, podem ser corrigidos. O pecado é apenas um erro em uma forma especial que o ego venera. Ele quer preservar todos os erros e fazer com que sejam pecados. Pois aqui está a sua própria estabilidade, a sua âncora pesada no mundo passageiro que fez, a pedra sobre a qual sua igreja está edificada e onde seus adoradores estão presos aos corpos, acreditando que a liberdade do corpo é a sua própria. A razão te dirá que a forma do erro não é o que faz dele um equívoco. Se o que a forma esconde é um equívoco, a forma não pode impedir a correção. Os olhos do corpo veem apenas forma, não podem ver além do que foram feitos para ver. E foram feitos para olhar para o erro, e não para ver o que vem depois. Quantos de nós estamos olhando para o erro, em vez de olhar para o que vem depois? Ou melhor, para o que vem além, ou melhor, para o que existe de fato além do erro. E o texto continua: a sua percepção é de fato estranha, pois só podem ver ilusões. Estão impossibilitados de olhar além do bloco de granito do pecado e param na forma exterior do nada. Para essa forma distorcida de visão, o exterior de todas as coisas, a parede que está entre tu e a verdade, é totalmente verdadeira. Entretanto, como é possível que a vista que estaca diante do nada, como se o nada fosse uma sólida muralha, veja verdadeiramente? Era retida pela forma, tendo sido feita para assegurar que nenhuma outra coisa, senão a forma, seja percebida. Esses olhos, que não foram feitos para ver, nunca verão, pois a ideia que representam não deixou aquele que a fez, e é ele que vê através deles. Qual era a sua meta, senão a de não ver? Para isso, os olhos do corpo são meios perfeitos, mas não para ver. Vê como os olhos do corpo repousam no exterior e não vão além. Observa como eles param diante do nada, incapazes de ir além da forma para o significado. Nada cega tanto quanto a percepção da forma, pois ver a forma significa que a compreensão foi obscurecida. Só os equívocos têm formas diferentes e assim podem enganar. Podes mudar a forma porque ela não é verdadeira. Ela não poderia ser realidade porque pode ser mudada. A razão te dirá que se a forma não é realidade, tem que ser uma ilusão e não existe para ser vista. E se tu a vês, não podes deixar de estar enganado, pois está vendo o que não pode ser real, como se o fosse. O que não pode haver além do que não existe, não pode deixar de ser uma percepção distorcida e tem que perceber ilusões como a verdade. Nesse caso, poderia tal coisa reconhecer a verdade? Não permitas que a forma dos seus equívocos te mantenha afastado daquele cuja santidade é a tua. Não permitas que a visão da sua santidade, perspectiva essa que te revelaria o teu perdão,
seja afastada de ti pelo que os olhos do corpo podem ver. Permite que a tua consciência do teu irmão não seja bloqueada pela tua percepção dos seus pecados e do seu corpo. O que existe nele que queiras atacar, exceto que associes com o seu corpo, que segundo a tua crença pode pecar? Então, o que nós estamos vendo, que não é verdadeiro, que se a gente parar e se questionar para ver além do que a gente acha que está vendo, a gente pode ter grandes conscientizações, esse perdão que é essa liberação dos pontos de vista anexados a uma situação, a um ocorrido. Então, o que existe nele que queiras atacar, exceto que associas com o seu corpo, que segundo a tua crença pode pecar? E o texto continua. Além dos erros dele está a santidade dele e a tua salvação. Tu não lhe deste a santidade dele, mas tentaste ver nele os teus próprios pecados com o fim de te salvares. No entanto, a santidade dele é o teu perdão. Podes ser salvo fazendo pecador aquele cuja santidade é tua salvação? Um relacionamento santo, por mais recém-nascido que seja, tem que valorizar a santidade acima de todas as coisas. Valores não santos produzirão confusão e na consciência. Em um relacionamento não santo, cada um é valorizado porque parece justificar o pecado do outro. Cada um vê dentro do outro aquilo que o impele a pecar contra a vontade dele. E assim, coloca os pecados dele em cima do outro e é atraído para ele, para perpetuar os pecados dele. E assim, necessariamente, vem a ser impossível para cada um ver a si mesmo como a causa do pecado, devido ao próprio desejo que tem de que o pecado seja real. Olha como isso é interessante. Imagine que você tem, vamos chamar de percepção, mas pode ser julgamento. Veja aí, de uma coisa ou de alguém. E quanto você se esforça para continuar vendo isso que você está vendo, em vez de se questionar, ok, o que existe além disso? Ok, o que eu posso soltar aqui? Que pontos de vista não interessantes eu tenho aqui que me prendem? Lembra que a gente falou no início do áudio sobre escravizar, que me escravizam aqui, nessa mesma visão, que é a visão que prende o outro na condição que eu determinei para ele. E que, além disso, nada pode ser feito, a menos que eu esteja disposto a soltar a visão equivocada que eu tenho do outro para ver além daquela situação, daquela pessoa. E o texto dizia, e assim necessariamente vem a ser impossível para cada um ver a si mesmo como a causa do pecado devido ao próprio desejo que tem de que o pecado seja real. No entanto, a razão vê um relacionamento santo como aquilo que ele é, um estado da mente que é comum, onde ambos alegremente entregam os erros à correção, para que ambos possam ser curados em felicidade, como um só. E o que mais é possível para a gente? Quando a gente se dispõe a deixar ir aquele ponto de vista, aquele lugar em que a gente trancou o outro e juntamente se trancou com ele e perdeu a chave, que mantém a gente criando sempre os mesmos resultados. Vamos olhar para isso? Espero que essa leitura tenha sido uma contribuição para você hoje e chegue em um lugar onde você possa destrancar algo que impede você de ir adiante, de seguir, de criar a vida
como você gostaria que ela fosse. Um forte abraço, a gente se encontra na nossa próxima leitura. Até lá!